Bom, então nós estamos hoje aqui para falar sobre o psicólogo como consultor organizacional, né? Quais os desafios e as possibilidades do psicólogo nesse papel. Eu sou Ana Silvia Alves Borgo, sou psicóloga organizacional e do trabalho. Rapidamente falar da minha trajetória, eu me formei em 87. Depois dessa formação, logo que eu me formei, eu atuei em empresas por 13 anos, como gestora de RH, coordenando equipes multiprofissionais de gestão de pessoas, né? Desde o médico do trabalho, auxiliares de departamento pessoal, enfim, todos os subsistemas de recursos humanos eu coordenei durante esses 13 anos iniciais da minha carreira. Nos últimos 19 anos, eu tenho trabalhado como consultora organizacional, foi uma opção que eu fiz de carreira, eu tinha a opção de voltar para o mundo corporativo, mas eu não quis, por questões pessoais e outras questões também. E nessa época eu já tinha feito a formação da SBDG, da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e foi o que possibilitou para mim, para eu fazer essa transição de carreira e começar a trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Até 2016, né, 2015 mais precisamente, eu trabalhei com muita ênfase em desenvolvimento de pessoas, né? Depois, a partir de 2016, quando eu entrei no mestrado, eu defendi a minha dissertação em 2018, e o tema dela foi sobre a psicodinâmica do trabalho, né, sobre saúde mental e trabalho. Eu pesquisei o consultor organizacional, né? Eu vou já explicar para vocês quais foram as questões ali que me mobilizaram para eu poder escolher esse tema de pesquisa. Também sou didata da SBDG, da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Também tenho certificação como coach, né, pelo ICI, certificação também pelo Human Guide, e tem outras experiências aí na trajetória, né? Porque com o tempo que a gente vai caminhando, então essa trajetória vai nos dando muitas possibilidades, né, de experiências, de trocas, enfim. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o psicólogo como consultor organizacional, e eu dividi essa apresentação em três sessões, né? A primeira vai ser falar um pouco sobre os dados da pesquisa de mestrado, que eu realizei pesquisando consultores organizacionais, né? Foram consultoras, que foram todas mulheres, sendo que das pesquisadas, 90% eram psicólogas, né? Então é um dado bem significativo, apesar de ser uma pesquisa qualitativa, né? De ter sido uma pesquisa qualitativa, esse percentual, né, traduzir em percentual esse público, ele é bem interessante. Depois eu vou falar um pouco, vamos, né, apresentar um pouco sobre esse contexto atual que estamos vivendo, né? E depois os desafios e possibilidades do psicólogo, né, como consultor organizacional. Bom, eu vou começar pela minha dissertação, então, falando, né? Essa dissertação, como eu disse, ela foi defendida em 2018, na UTF-PR, aqui de Curitiba, no campus Curitiba. Nós estamos hoje em dezembro, 10 de dezembro de 2020, né? Então, já faz 2 anos que eu a defendi. E ela teve como título os efeitos da interação com a organização cliente na subjetividade do consultor organizacional. Então, eu queria entender como que essa relação com o cliente afeta a subjetividade, a saúde mental do consultor organizacional. Porque quando você fala de saúde mental e trabalho,
né, dentro das organizações, você sempre tem a relação hierárquica e as relações como um objeto de análise, né? Principalmente as relações hierárquicas, principalmente o papel dessa liderança na relação com a sua equipe, né? Para a gente poder entender como que está a saúde mental nas organizações. Mas quando a gente vai para um profissional autônomo, né, para um profissional liberal, no caso, um consultor organizacional, quem é o chefe dele? Ele não tem chefe. Mas, por outro lado, a relação que ele estabelece com o cliente, em alguns momentos, é uma relação hierárquica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Esse tema eu defini naquela fase que eu estava assim, o que eu ia definir, né, para minha dissertação, qual que ia ser o tema. Eu li um artigo, né, nas pesquisas que eu fui fazendo, primeiro eu defini que eu ia fazer com o consultor organizacional, que eu estaria entrevistando o consultor, né, esse seria o meu objeto de pesquisa, né, como o termo que a gente usa, né, na academia. E pesquisando alguns artigos, materiais, eu cheguei à conclusão, né, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, que foram muitas, que não existia pesquisa tendo o consultor organizacional como sujeito, né? Principalmente no tema que eu escolhi para minha pesquisa, que era a psicodinâmica do trabalho. Então, ela é a primeira pesquisa no Brasil que pesquisou o consultor organizacional e, de certa forma, né, o psicólogo organizacional e do trabalho. E aí, pesquisando, né, essa fase de pesquisa, para ver os materiais que já existiam, eu me deparei com esse ensaio teórico da Ana Magnólia Mendes e do Saraiva, né, que era Consultores de Mercado, sua lógica perversa de gestão e normopatia. Bom, e aí tem um trecho, né, nesse ensaio teórico que eles escrevem, os autores escrevem: o consultor é contaminado por uma lógica perversa de funcionamento organizacional do cliente. Isso significa que o profissional passa a pensar, sentir e agir de modo completamente alinhado ao cliente. Alguns profissionais podem considerar isso de um ponto de vista ok, né? Até a segunda parte dessa citação. A primeira parte, né, é um ensaio teórico, né? Então eles fazem, né, assim, as colocações em função da percepção deles. Essa leitura desse artigo me deixou muito incomodada, muito intrigada, né? Porque assim, eu fiz uma reflexão da minha prática, né? Até então, eram 16 anos de prática, né? Em 2016, quando eu li pela primeira vez esse artigo. E aí eu falei, mas como assim, né? Eu não me vejo dessa forma, eu não me vejo nesse lugar, muito pelo contrário, né? Muitas vezes eu disse não para trabalhos, quando esses trabalhos não estavam alinhados com valores éticos, com questões técnicas, né, que eu acreditava. Claro que eu tive consequências em relação a isso, né? Se eu sou um profissional autônomo, se eu não aceito o trabalho, eu não vou receber, né? Mas foi um ensaio que me mobilizou muita angústia também. E aí, conversando com o meu orientador, né, o professor Dr. Leonardo Tonon, que é aqui do mestrado de administração da UTF-PR, então eu defini que o consultor seria o meu problema de pesquisa. E em cima de algumas salas que eu ouvia de alguns colegas, em especial tinha um colega que compartilhava muito nas redes sociais dele, algumas experiências com clientes que eu me identificava e que às vezes eu via
na fala dele, né, na escrita dele, ali nos compartilhamentos, o sofrimento dele, a impotência dele, né? Então, em função da minha experiência, de experiência com outras pessoas, de outras pessoas que eu convivia, de outros profissionais, eu defini, então, que esse seria o meu objeto de pesquisa. Vocês sabem, né, que o consultor organizacional é uma atividade profissional que ela está crescendo significativamente no mercado, e agora, na pandemia, onde os índices de desemprego são os mais altos de toda a história, né? A informalidade cresceu muito, mais de 41%, né, da mão de obra está na informalidade, né, nesse momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes ser consultor organizacional não foi como no meu caso, há quase 20 anos atrás, que foi uma escolha, foi uma opção, né? Muitas vezes hoje é uma opção que eu digo assim, ou eu volto para o mundo corporativo, ou eu vou atuar como autônomo. Hoje nós muitas vezes vemos o profissional atuando como consultor organizacional porque ele está sem a perspectiva de emprego, de se colocar numa relação empregatícia, como seletista ou como estatutário, né? E aí a opção de ser consultor, né? Isso a gente tem observado cada vez mais. E claro que, né, no desemprego também há uma questão que vai fazer parte desse cenário, que é uma maior concorrência, né, com outros profissionais. Né? Então, eles são denominados de profissionais autônomos ou liberais, né, mas a gente observa que a prática, né, do profissional, do consultor organizacional, ele não condiz com essa denominação de autônomo ou liberal, né, porque quando ele vai prestar serviço para um cliente, ele precisa atender aquele cliente ou recusar, né, não atender, mas ele sempre vai estar pautado pela demanda do cliente. Então, essa autonomia total, esse liberal, esse profissional liberal 100%, isso não existe. Né? E, por outro lado, ele vai também sofrer as pressões, né, da manutenção dessa relação, dessa atividade profissional, que vai afetar a saúde mental e a saúde somática dele. Então, é importante a gente ressaltar que, com a reforma trabalhista, a prestação de serviço do profissional autônomo, hoje, não é mais limitada a um só tomador de serviço, né? Até a reforma trabalhista, sim. Porque hoje ele pode ficar prestando serviço como autônomo, como CNPJ, que é a pejotização, né, que termo que a gente usa para esse tipo de relação, que está crescendo muito, né, a gente vê muitos anúncios de recrutamento e seleção dizendo sobre os requisitos ali do cargo e especificando que seria um contrato de CNPJ, né? Então, mesmo assim, né, existe hoje a possibilidade, com a reforma trabalhista, desse profissional prestar serviço para uma só empresa ou organização, e isso não caracterizar um vínculo empregatício como caracterizava antes, né? Então, vejam, isso é bem significativo, né, quando nós falamos desse profissional autônomo, tá? Por quê? Porque é um profissional que ele, é, ele vai estar sempre numa relação de subordinação, né? E não tão autônomo e não tão liberal assim, ok? Bom, seguindo aqui na nossa apresentação, algumas atividades que são previstas para o consultor organizacional no CBO, né, que é planejar, organizar, controlar, assessorar, né?
Eu estou nesse primeiro momento falando mais do consultor organizacional, no segundo momento eu vou falar do psicólogo organizacional e do trabalho, ok? Até aqui, né, é o que a gente vê no CBO. Mas o que é importante a gente não perder de vista é qual o significado, né, que tem o trabalho para o consultor ou para o psicólogo, para cada um de nós, né? A gente precisa sempre ter como norte que, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, o trabalho ele é um elemento central na promoção do desenvolvimento psíquico e de constituição da identidade, né, de cada um de nós. Então, ele exerce uma centralidade na vida de cada um de nós, o trabalho, né? E sendo assim, a relação que eu estabeleço com esse trabalho e com as pessoas no trabalho vai afetar a minha subjetividade, vai afetar a minha saúde mental e vai afetar a minha identidade pessoal, né? E toda questão, toda doença mental, ela é uma crise de identidade. E aí, durante a entrevista, eu trabalhei com duas técnicas de coleta de dados. Eu trabalhei com a entrevista individual e o grupo focal, né? Na entrevista individual, eu entrevistei 10 pessoas, né? Sendo que só uma não era psicóloga organizacional. E no grupo focal, estavam previstos 6, das 10, 6 confirmaram, aí uma, no último momento, ela não pôde participar, e acabaram ficando 5 pessoas, que para um grupo focal também tem a sua validade mesmo com esse número, né? Então, eu fiz tanto entrevista individual quanto grupo focal. E aí as entrevistadas, na maioria, né, elas sentem-se incomodadas quando realizam um treinamento em que o prescrito é dar recado do RH para o cliente, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Então, eu estou falando agora para vocês sobre as vivências de sofrimento que apareceram nessa pesquisa. Lembra que a minha pesquisa queria ver como que essa relação entre a organização cliente e esse consultor organizacional, e como essa relação afeta a subjetividade desse consultor no que diz respeito às vivências de prazer e sofrimento no trabalho. E, de novo, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Então, o que apareceu dessa relação, né, com a organização cliente de vivências de sofrimento no trabalho? Aqui eu fiz alguns recortes, tá? Porque, assim, as entrevistas, elas deram 256 páginas transcritas, tá? Das entrevistas. Deu mais de 15 horas de entrevistas, né? Algumas duravam mais, outras menos. E aí, transcrevi, fiz a análise, né? Pela análise de conteúdo, segundo... não foi segundo... Ai, o segundo... Me deu um branco agora, mas daqui a pouquinho eu lembro. Não foi segundo Bardan, mas daqui a pouco eu lembro. E aí, com base na análise de conteúdo, eu fui pensando alguns trechos, né, de algumas falas, né, e linkando com a teoria para fazer análise dessas entrevistas. Bom, aqui a gente observa que uma vivência de sofrimento é quando a empresa que contrata a organização cliente, geralmente é o RH que contrata, e muitas vezes esse RH tem profissionais de psicologia, né, representando ali, né, ela pede para o consultor, durante o treinamento, porque a maioria dessas profissionais eram profissionais de treinamento e desenvolvimento, tá? Dar o recado.
né? Olha, fala lá para o grupo, fala lá para os funcionários que é isso, 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 né? Isso gerava sofrimento na consultora, porque ela perdia a autonomia dela, ela perdia a liberdade, né? E muitas vezes também ela entrava no sofrimento ético, né? Porque ia de encontro mesmo, né? Ia de encontro, não ao encontro, mas de encontro a questões éticas dela. E aí tem uma fala, né, de uma das entrevistadas que ela disse assim, olha, eu me pegava assim meio funcionária da empresa, né? Mas ela conseguia, por meio do sofrimento criativo, subverter essa prescrição, né, do cliente e fazer de uma forma que ela realmente acreditava e que ela via que ia ao encontro com as necessidades daquele grupo, né? E alinhada com os valores éticos dela. Uma outra vivência de sofrimento que aparece também é o processo de sujeição que muitas vezes esse profissional, né, esse consultor organizacional, esse profissional de psicologia organizacional, ele se submetia para poder ter uma garantia financeira, né? Sendo que a garantia, a questão financeira, essa instabilidade financeira também é uma vivência de sofrimento para o consultor organizacional. Por isso que é importante, né, fazer um parênteses aqui, né? Uma estratégia para quem quer trabalhar nessa área é nunca colocar né, aquele ditado, né? Nunca coloque os ovos numa cesta só. É estratégico que você tenha mais opções, né, de atividade profissional, não apenas uma atividade profissional, não apenas um empregador, não apenas um prestador de serviço, né? E aí tem uma fala, né, de uma das entrevistadas, que ela disse que eu já trabalhei algumas vezes fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, não que tenham me agredido, ética ou moralmente, mas que eu, tecnicamente, eu não achava mais adequado e fiz por conta da necessidade, aí ela dá uma pausa, né, de necessidade de, e aí ela retoma financeiras, de trabalho, de fazer, de realizar aquela atividade. Isso, apesar de isso era identificado como uma vivência de sofrimento, porque não havia um alinhamento com, com a crença, com a abordagem teórica e técnica dessa profissional, né? Também vivências, aqui vivências de sofrimento. Claro que tem outras, né, que pelo tempo, eu resumi alguma, mas quem quiser ler a dissertação na íntegra, está no depositário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui no campus Curitiba, está no meu nome, né? Então, vocês podem ter mais informações lá. E quanto a vivências de prazer, né, que esse profissional tinha no trabalho e também, novamente, dentro da perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Quando ela percebia o engajamento dos clientes, né, e os resultados obtidos nos trabalhos, né, promovia a vivência de prazer, o reconhecimento do cliente pelo julgamento de utilidade dos seus trabalhos também promovia, né, segundo a fala delas, uma vivência de realização pessoal, né, e prazer, e contribuía para a construção da identidade dela, né? Porque quando o profissional tem um reconhecimento pelo seu trabalho, isso faz com que esse profissional possa construir a sua identidade, ter mais clareza das suas competências, né? Isso contribui para a sua autoestima, né? Dá sentido para o seu trabalho e também gera prazer no trabalho. Então, o reconhecimento do cliente é algo, é uma vivência de prazer trazida pelas consultoras e que promovia essa construção da identidade, né, de quem ela era enquanto profissional, enquanto pessoa
o espaço que ela ocupava nesse ambiente de trabalho. A percepção de autonomia, relatada por uma das entrevistadas, que lhe possibilita fazer escolhas referentes à organização do trabalho, né, promovendo sentimentos de satisfação. Então, a autonomia de como eu vou fazer o trabalho, qual técnica eu vou usar, de que forma eu vou fazer esse trabalho. Isso também contribuía para vivências de prazer no trabalho. Consequentemente, promoção da saúde mental também, né, de tudo aquilo que foi colocado anteriormente. Também vivências de prazer, né, verificava, aqui é um exemplo de quando o cliente reconhece a utilidade do trabalho da consultora, e aí um exemplo de fala, né, a hora que o cliente me encontra e conta do sucesso dele, que ele me liga no final do ano, né, que nem me ligou agora, né, e me disse, fulana, você não acredita que a minha vida, né, e aí ela fala, né, para, claro, não expor o cliente, né, nananana, que eu ganhei a viagem que eu queria, que eu atingi a meta, porque o meu faturamento triplicou, não sei o quê. E aí essa entrevistada fala, isso me dá um prazer, né? Me dá muito prazer, muita realização, né? Então, essa também é uma vivência, um relato de vivência de prazer. Seguindo aqui, né, mais vivência de prazer, né, também falando sobre autonomia. Desculpa. Mas que ela diz, né? Olha, o que eu gosto é da autonomia. E aí ela faz um contraponto. Só que tem um ônus, né, essa autonomia, que é a falta de estabilidade. Mas ela reforça, essa autonomia me dá prazer, né? Então fica uma ambiguidade, né, de certa forma, assim, porque é incerto, né? Ela tem autonomia que dá prazer, mas tem a instabilidade que gera sofrimento também. Mais vivência de prazer, né, que está relacionada com a satisfação e percepção na carreira, né, aliado a processos criativos, né, quando a pessoa consegue fazer um bom atendimento, ela reconhece, né, esse bom atendimento, né? E alguns outros dados que apareceram na pesquisa, né, que eu quero trazer aqui para vocês no grupo focal, eu usei uma das técnicas que eu usei durante o grupo focal, eu usei 4 estímulos, né, para eles falarem sobre a vivência de prazer e sofrimento no trabalho, com a relação com a organização cliente, e eu copiei um trecho, né, aquele trecho que eu apresentei no início, né, da Mendes e Saraiva. Eu apresentei esse texto no grupo focal para que elas me falassem qual era a percepção que elas tinham, né? Como que aquele texto, aquele trecho impactava em cada um. Isso no grupo focal. Então, foi interessante que a discussão do ensaio teórico, né, do Mendes e Saraiva, o grupo se sente ameaçado em comprometer a sua identidade profissional, né? Porque lá ela diz que o consultor organizacional, ele estabelece com a organização cliente, ele se alinha na perversidade da organização e vai fazer aquilo que a organização pedir, né? Então, a gente verifica que houve uma defensividade naquele momento no grupo, uma estratégia defensiva, né, como é nominado pela psicodinâmica do trabalho, e de comprometer a sua identidade de profissional, né, construída socialmente, que, claro, vai afetar a sua autoimagem, né, no que diz respeito a aspectos éticos, morais, na relação com o cliente, bem como na tomada de consciência das relações de exploração, né, porque teve até durante a discussão uma psicóloga que colocou assim no grupo focal,
É como um artigo do Sigmar Malvese, que ele fala que a empresa contrata muitas vezes um consultor para fazer o trabalho sujo que ela não quer fazer, né? Veja, eu acho que aqui é importante a gente fazer um parênteses que nenhuma colocação aqui a gente vai generalizar, né? Nós estamos trazendo questões para a gente refletir em relação a uma realidade que existe, né? Mas tem outras realidades também. Eu acho que é sempre importante a gente nunca generalizar, né? Mas nesse recorte que foi feito dessa pesquisa, que eu acredito que vale a pena a gente refletir a respeito, né? Isso apareceu. Um outro dado que apareceu foi que algumas profissionais, em função das vivências de sofrimento que elas estavam ali tendo na relação com o cliente, elas já começaram a apresentar algumas, o que a gente chama na psicodinâmica do trabalho, uma saturação das estratégias defensivas para não adoecer, né? Porque o sofrimento é para não adoecer. Mas chega num ponto que você vai usando de estratégias defensivas, que são inconscientes, só que ela pode saturar e aí vem o adoecimento. E algumas profissionais já estavam nesse nível de adoecimento. Inclusive, uma dizia que ela precisava voltar para a psicoterapia, que ela estava somatizando com doenças de pele, com outras doenças, né, que estavam alterando o triglicerídeos, o colesterol. Ela falou, eu estou adoecendo, né? E é interessante que essa mesma profissional, que é uma consultora, ela só trabalhava com consultoria, psicóloga, ela, ela tinha deixado, num contrato que ela fez com uma grande organização, ela ficou 6 meses sem receber. Era uma grande organização, no entanto, ficou 6 meses sem receber, o que levou ela, o que trouxe consequências, que eu não posso expor aqui, né, por questões éticas, trouxe consequências para a vida pessoal e profissional dela, que ela relatou, né? Então, veja, ela já estava no nível, no auge do sofrimento dela, né, em relação a todas essas questões que ela tinha já passado. A solidão do consultor também aparece, né? E aí ele usa, por meio do sofrimento criativo, de buscar se conectar com grupos, participar de associações profissionais, grupos de estudo, outros grupos de profissionais, para sair desse lugar de solidão, né, que essa atividade profissional acaba muitas vezes colocando o profissional, né? E aqui um parênteses, é bem interessante que nunca faça parte de um grupo só, né? Que haja a possibilidade de fazer parte de vários grupos, né? Por quê? Pelas relações que você vai estabelecer, né? Para que você possa ter outras perspectivas, outros olhares, para que você também não fique limitado e condicionado a um grupo só, ou que você vire refém de um grupo, naquilo que o grupo pensa, e até estabelece como um pacto, como uma normativa de trabalho, né? Que se você não seguir aquelas regras, às vezes isso não é explícito, isso é implícito, mas se você não seguir aquele jeito de trabalhar, aquele jeito de fazer as coisas, você deixa de pertencer àquele grupo. E aí, inconscientemente, muitas vezes o profissional, para se manter no grupo, para a necessidade de pertencimento que ele tem, porque ele está solto, né? Entre aspas, ele está avulso, né? Ele está solto. Então, ele acaba inconscientemente se submetendo e, às vezes, até entrando em sofrimento ético, fazendo coisas que ele não concorda para se manter naquele grupo, né? A autonomia também é um dado que aparece bastante. E aí a gente via que quando essa autonomia estava sendo ameaçada, quando eles traziam relatos de autonomia, que a autonomia ela era ameaçada, né? Eles também usavam de estratégias defensivas coletivas no grupo focal. O que quer dizer isso, né? De uma forma inconsciente, o grupo se sentia ameaçado, isso gerava sofrimento quando ele fazia contato com a limitação da autonomia dele, né, no grupo focal.
Porque a estratégia defensiva, o nosso objetivo aqui não é, né, falar sobre a teoria da psicodinâmica do trabalho, mas só para vocês poderem entender, as estratégias defensivas são inconscientes, elas podem ser individuais ou coletivas, e elas são usadas para poder alterar a percepção da realidade, quando essa realidade gera sofrimento. Então, eu uso, por exemplo, a negação. Não, não tem problema, está tudo certo. Ou a racionalização, né? Às vezes o profissional está sendo assediado pelo líder. Não, é o jeito dele, mas todos os dias ele faz isso com você, isso é assédio, isso é violência. Não, imagina, é o jeito dele, é o jeito dele. Isso é negação, né? Eu estou negando uma realidade que se apresenta, né? Porque se eu admitir que há sim uma relação de assédio, de violência, e que está gerando sofrimento, né? E que eu estou negando esse sofrimento, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Também aparece a necessidade de ser consultor e não executor. Muitos clientes buscam o profissional de psicologia ou não, né, o consultor organizacional, para ele executar uma atividade que já está formatada, né, e isso incomoda, gera também vivências de sofrimento, no sentido de que ele não pode criar, ele não pode expressar a experiência dele, o conhecimento dele, limita, né, a atuação desse consultor. E uma fala que teve no grupo focal, que é muito significativa, de uma pessoa que ela disse assim, o desafio é ser um consultor, né, atuar nesse papel, sem abrir mão tanto de si. O que ela está dizendo isso? Ela está dizendo da identidade profissional, né? Até onde eu vou abrir mão dos meus valores, das minhas crenças, da minha forma de atuar, da minha autonomia, sem deixar de ser eu, sem entrar numa crise de identidade, né? Que isso vai impactar a saúde mental dessa profissional, né? Pode impactar, ter outros impactos, né? Na saúde física também, enfim. Então, esses são alguns dados da pesquisa. Saindo da pesquisa, né, que eu, como eu falei para vocês, eu defendi em 2018, eu vou agora rapidamente falar desse contexto que nós estamos, né, nós estamos em plena pandemia, né, em dezembro de 2020, para depois a gente pensar um pouco nas possibilidades desse psicólogo organizacional e do trabalho, né. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E aí, que contexto é esse atual, né, do trabalho? É um contexto bastante complexo, ele já vinha numa complexidade muito grande, e aí nós nos deparamos com a pandemia e isso aumentou ainda mais a complexidade, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, essa reforma trabalhista gerou, sim, precarização do trabalho, houve perda de muitos, né, perdas de muitos direitos por parte do trabalhador, houve ganhos em alguns aspectos, mas houve perdas, né? Um alto índice de desemprego, nós estamos com o maior índice de desemprego da história, a economia sofreu, já vinha sofrendo impacto e com a pandemia sofreu um impacto muito grande. O trabalho informal cresceu, como eu já disse anteriormente para vocês, e ele cresceu hoje, equivale em torno de 41%, né, do trabalho, é trabalho informal. Nós temos a pandemia, né, que está nesse contexto, como eu já comentei. Com a pandemia veio o teletrabalho, veio o home office, né, e isso tudo teve um impacto gritante na saúde mental e no do trabalho, né? Saúde mental e trabalho. Que, para mim, quando a gente faz uma retrospectiva de como que vinha se apresentando essa saúde mental no trabalho, relacionada ao trabalho, a pandemia, na verdade, não é a culpada desses índices terem aumentado. Ela só
potencializou esses índices, né? Porque daí existem outros fatores, outras questões, e que acabou potencializando. Mas quando a gente vê o histórico, né, da saúde mental e trabalho, a gente vê que isso já vem se agravando há muito tempo. Os dados, os índices, eles são altos já há alguns anos. Mas falando desse contexto atual, né, na pandemia, falando sobre a saúde mental e trabalho, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa apresentada na Exame, em setembro de 2020, foi desenvolvida pela consultoria Falcone. As empresas, 37% das empresas registraram um aumento de doenças psiquiátricas. Isso é muito sério, né? Um outro dado também bem significativo aqui nesse contexto atual foi que agora em outubro de 2020, a revista Você RH, ela trouxe uma entrevista e na capa, né, a capa dizia que esse é o ano da saúde mental. Então a gente nunca viu as organizações falando tanto sobre saúde mental e trabalho, né, buscando alternativas. Quando eu, em 2016, que eu escolhi esse tema para minha dissertação, aí em 2017, 2018, né, eu defendi a minha dissertação. O ano passado, 2019, eu retomei com mais força para o mercado de trabalho, porque era um mestrado acadêmico e com isso eu tive que dar uma desacelerada na minha agenda profissional. O ano passado que eu comecei a introduzir, né, aqui na cidade de Curitiba, esse tema saúde mental e trabalho, para alguns colegas, grupos de estudos que eu fazia parte com outros profissionais, e falava, né, sobre sofrimento e prazer no trabalho, eu via, a minha percepção é de que eu estava falando de um tabu, de algo que não poderia ser dito, né? Uma vez uma colega disse, num grupo de estudos que eu fazia parte, uma colega da mesma formação que eu tenho, atua como consultora também, ela disse, saúde não é um problema da empresa, é um problema do funcionário. Eu falei, não, né? Mas eu achei que não era conveniente entrar na discussão, né? Porque era a referência que ela tinha, enfim. E hoje nós estamos vendo que cada vez mais, né, as organizações estão pensando sobre isso, né? Porque é uma questão estratégica, uma questão de sustentabilidade para a organização e para as pessoas, para o ser humano, né? Que é o mais valioso, se a gente pode chamar de capital que uma organização tem. Bom, aqui eu quero, saindo desse contexto atual, que rapidamente eu fiz algumas colocações para vocês, né? Quando a gente pensa em termos de quais as possibilidades, né, que nós, enquanto psicólogos, temos quando a gente atua como consultor organizacional. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões, começando pelo nosso código de ética profissional, né? O nosso código de ética, ali nos princípios fundamentais, logo no início, né, com certeza todos vocês já conhecem, já leram, estudaram e releem, né? Eu, dependendo do trabalho que eu vou desenvolver, eu releio o código de ética para ver se ele está alinhado ou não, né? Então, veja, o psicólogo, quando ele vai trabalhar, ele né, nesse artigo 2 aqui, nessa parágrafo 2, ele precisa ter a clareza de que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está no nosso código de ética, né? E a gente precisa ter isso muito claro quando a gente vai trabalhar a nossa prática em qualquer contexto, né, que nós vamos trabalhar. Também, no item 3, né, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.
né? A gente não pode se alienar da realidade, né? Das questões que estão aí permeando, né? As nossas vidas, nos diferentes contextos. E também eu achei importante salientar, né, aqui no sétimo item, que o psicólogo, né, considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando de forma crítica e em consonância com os princípios éticos deste código. Eu vejo que esse item 7 é um grande desafio para nós, profissionais de psicologia, em diferentes atuações, mas eu estou falando do consultor organizacional, então, quando nós estamos como consultor organizacional, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, entre muitos que eu tenho, né? Na minha trajetória aí, eu tive o privilégio de ter experiências que contribuíram, né, para o meu crescimento, para a minha formação como profissional, mas vou dar um exemplo em relação a esse item 7. Uma vez, uma empresa da área médica, né, a pessoa do RH fez contato comigo, e essa empresa, eu fui fazer uma reunião com o proprietário, que era médico e outros profissionais ali. E aí o empresário, né, é uma empresa muito grande do ramo de diagnóstico, exames, enfim, de uma cidade aí do Brasil, né? Esse empresário falou para mim o seguinte: olha, sabe o que que é? É que a gente está precisando de um profissional que faça o seguinte serviço. Nós batemos muito nos médicos, né? O bater, né, simbolicamente. E agora a gente precisa de alguém que junte os cacos, né? Eu fiquei refletindo, né? Eu falei, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que lugar é esse que ele quer colocar, né? E aí eu recusei, eu falei, olha, eu acho que eu não sou o profissional mais indicado para fazer essa atividade, né? Uma outra situação, uma grande consultoria também, que contrata outros profissionais, né, consultores, para poder realizar atividades de treinamento, desenvolvimento, enfim. Numa primeira reunião que eu tive com a gestora ali da área de treinamento, né, para eu poder prestar serviço para essa consultoria, ela disse assim, olha, a gente tem algumas empresas que elas pedem para quando a gente vai fazer um treinamento, um programa de treinamento, desenvolvimento, que depois a gente passe para elas, né, quem são as pessoas que são mais resistentes, como que cada um se comportou. E aí eu refleti em dois aspectos. Um aspecto ético, né, se eu vou avaliar alguém, a gente sabe que essa pessoa precisa saber que ela está sendo avaliada, né? Se eu vou usar entrevista, observação, ela tem o direito e eu tenho o dever de informar que ela vai ser avaliada. Um outro aspecto, né, numa perspectiva de grupo, se eu, se eu tenho a minha formação em grupo, se eu sou didata, né, pela SBDG, eu sei que um grupo, uma pessoa, quando ela fala, ela está representando aquele grupo. Ela é porta-voz de algo que é daquele grupo e daquela organização. Se eu acredito que aquilo é isolado, que só diz respeito dela, em alguns momentos até vai dizer somente dela. Né? Se o grupo se posicionar de uma forma contrária, o grupo pode se posicionar, falar, olha, isso é teu, isso não é meu, né? Isso não é nosso, né? O grupo deixa muito claro. Mas se o grupo muitas vezes não se posiciona dessa forma por N motivos, né? Pode ter N razões, fica muito leviano eu atribuir àquela pessoa um papel que só é dela, né? Que ela, porque eu posso até correr o risco dela ser eleita como
né, o bode expiatório, então a gente demite essa pessoa e aí fica tudo resolvido, né? E aí eu questionei essa gestora de treinamento, né, dessa consultoria. Eu falei, mas as pessoas sabem disso? Ela falou, não, elas não sabem. Eu falei, tá, mas então isso não é ético, né? Claro, eu fiz uns 4 trabalhos para eles e depois eles não me chamaram mais, e eu também não fui atrás. Então, vejam, tem situações, tem dilemas, né? O Cortella fala que a ética, ela nos coloca dilemas, né? Ela não dá soluções para nós, vai sempre nos colocar dilemas e a gente vai precisar se posicionar, né, em relação a esses dilemas que vão se apresentando. Então, eu entendo que, como a gente está falando do psicólogo como consultor organizacional, é bem importante a gente não perder de vista esses aspectos. Tem outros pontos aqui que é do código de ética, mas eu vou passar pela questão do tempo, mas que vocês podem depois tá olhando, né? Tá reolhando. E quero entrar agora em quais são as possibilidades que nós, enquanto consultores organizacionais, psicólogos, temos, né? A Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a SBPOT, ela fez um trabalho belíssimo que resultou num e-book que eles divulgaram em agosto desse ano, de 2020. Né? Foi um trabalho de pesquisa, de colaboração, de um grande grupo por mais de 3 anos, se eu não me engano. E eles compartilharam esse e-book, e quem quiser também pode entrar no site da sociedade e baixar o e-book. E esse e-book, pessoal, eu vejo que ele nos ajuda muito, é um material tão valioso. Eu não faço parte da sociedade da SBPOT, por enquanto, eu pretendo fazer, mas eu estava com outras prioridades, outros focos, né? Mas eu estou aqui dizendo desse e-book como psicóloga organizacional e do trabalho que eu sou, o quanto que é um instrumento que vai nos ajudar muito a ampliar as nossas possibilidades de trabalho como consultor organizacional. Ou mesmo dentro de uma organização onde a gente tem uma relação de empregado, uma relação estatutária ou seletista, né? Então, vejam, tem um quadro, né, no primeiro momento ali do e-book, eles apresentam as competências primárias técnicas que esse profissional de psicologia organizacional e do trabalho, que ele pode desenvolver, né, e descreve quais são essas competências. Então, por exemplo, uma competência primária técnica, né? Análise de demandas e necessidades. Então, vejam, que é interessante que aí eles vão discriminando, fazendo subdivisões, né, dessa competência primária técnica, a primeira que é análise de demandas e necessidades, que muitas vezes a gente recebe análise de demandas no nosso dia a dia, mas como que eu vou analisar essa demanda do cliente? Então, esse book nos ajuda no sentido de que, olha, primeiro é importante identificar as necessidades, definir objetivos e metas. Olha que trabalho rico, né? Para nós, enquanto consultores organizacionais, psicólogos organizacionais e do trabalho, para a gente embasar nossa prática, né? Isso nos dá muitas possibilidades. Uma outra competência técnica que eles apresentam é de avaliação e diagnóstico, né? Quando você pode desenvolver competências de avaliar e diagnosticar, né? Por meio de uma avaliação individual, por meio de uma avaliação grupal. Eu acabei de dar um exemplo, né, ali para vocês, de uma experiência que eu tive, que eu não concordei da forma como seria feita a avaliação grupal e, de certa forma, também individual, né? Avaliação organizacional,
a avaliação situacional, e aí na outra coluna é descrito um por um, né? O que é, né? O que seria isso? Uma outra competência técnica que nos dá uma possibilidade de atuação é do planejamento, né? Tanto a gente ajudar um cliente a fazer o planejamento, quanto nós fazemos o nosso planejamento, né? Então, veja, a definição e análise de requisitos de serviços e produtos, né? O desenho de produtos e serviços é uma outra competência que nós, enquanto psicólogos organizacionais e do trabalho, podemos executar, podemos levar para a nossa prática, né? Avaliação de atributos dos produtos ou serviços, avaliação de possíveis impactos de produtos ou serviços, né, de prototipar, de fazer projetos pilotos, né, antes desse produto realmente ser homologado ou dele ser validado, né? Também na competência técnica de intervenção, nós temos o planejamento da intervenção, intervenção direta orientada para a pessoa, né? Ou então uma intervenção direta que ela é orientada para grupos, você intervir em grupos, ou uma intervenção indireta, né? Implementação do serviço ou do produto, né? Isso tudo são intervenções que nós podemos desenvolver essas competências técnicas para ampliar a nossa atuação como consultores organizacionais, tendo essa formação em psicologia, e nos diferenciar no mercado. A gente faz uma universidade, uma faculdade de 5 anos. Eu fiz de 5 anos com período integral, né? Tantos outros profissionais aí que, né, vão se formando com universidades que têm uma base consistente, fundamentada, né? E aí nós podemos fazer muitos trabalhos que às vezes a gente se limita, a gente acha que a gente não pode fazer determinadas atividades. Então, esse e-book, ele nos dá muitas possibilidades, né? Outra que é de avaliação, planejamento da avaliação, avaliação das medidas, emissão de juízo, né? Análise da avaliação, comunicação, né? Tanto o feedback quanto a transferência de tecnologia. Então, a gente pode fornecer feedback, é uma competência que a gente pode desenvolver, né, junto ao cliente, na relação com o cliente, na prestação do serviço, redação de relatórios, pareceres e laudos, que hoje a gente tem uma normativa do Conselho Federal de Psicologia, né, que nos orienta nesse sentido, né, como que deve ser, o que é um relatório, o que é um parecer, o que é um laudo, né, isso está tudo discriminado, está tudo especificado, né, para a gente, isso facilita muito o nosso trabalho. Transferência de conhecimentos e tecnologias, e as competências primárias pessoais, que, né, eles também nos dão um norte, assim, em termos de possibilidade. O que eu preciso buscar para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, para eu poder ter um trabalho, oferecer um trabalho para o meu cliente de forma mais consistente, mais ética, né? Ter uma entrega de qualidade, ter o reconhecimento das pessoas envolvidas, né? Então, vejam, aqui o e-book cita, né, algumas. O desenvolvimento profissional contínuo, né, que se você está assistindo esse vídeo, é porque você está buscando desenvolvimento profissional contínuo. A autoavaliação, né, é fundamental, né, a autocrítica, a autoavaliação, criatividade, inovação e empreendedorismo. Né? Se nós vamos buscar essa atividade como consultor organizacional, nós somos empreendedores e a gente precisa desenvolver competências de empreendedor. E o empreendedor, ele precisa o tempo todo estar criando oportunidades, né? Atuação em equipes multiprofissionais, né, que vai demandar habilidades e competências diferentes, né, na nossa atuação. A comunicação também é essencial, né? A visão política
e de articulação também, né? É bem importante também, não política partidária, né, pessoal? Mas os processos políticos, dinâmicas de poder que existe dentro de uma organização, num grupo, numa instituição, você precisa ter clareza disso para como você vai intervir, que lugar é esse que você vai ficar, né, vai se posicionar. A liderança de equipes, muitas vezes o profissional ele vai trabalhar como consultor ou como psicólogo organizacional e do trabalho em diferentes papéis, diferentes cargos, como gestor, como coordenador, né, como uma liderança formal e informal. Né? Então, vejam, nós temos, enquanto psicólogo organizacional, psicólogo consultor, muitos desafios, né? Alguns eu trouxe aqui para vocês rapidamente, mas também nós temos muitas possibilidades. Então, eu entendo que se nós buscarmos essas possibilidades, né? Tendo como referência, por exemplo, esse e-book da SB Pot, né? Que já falei, é um material excelente, que vai nos abrir várias possibilidades. E respaldado pelo nosso código de ética, os desafios e as possibilidades vão ficando cada vez mais claras para nós, porque nós vamos ter o norte, nós vamos ter limites para a nossa atuação, mas são limites que vão nos proteger e não nos fragilizar. Né? Que esse é o objetivo dos limites, que ele possa proteger, que ele possa realmente nos conduzir nessa trajetória profissional. E para encerrar, né, a minha fala, na minha pesquisa da dissertação, um grande desafio que se apresentou, né, que eu vi por toda a pesquisa e que ficou representado nessa fala, né, que é a busca pela autonomia. Né? Foi um dos principais motivos que muitas vezes o profissional busca ser consultora organizacional, né, ser consultora, mas que diante dos constrangimentos da organização do trabalho, de todas as adversidades, né, que a hora que você está lá no trabalho, né, no real do trabalho, se apresenta, existe uma possibilidade de você manter sua integridade, saúde mental. Quer dizer, esse é um desafio, de você, apesar de tudo, você manter a sua integridade mental, né? E que foi representado na fala dessa entrevistada, que eu já citei antes, que para mim é muito significativa essa fala, né? Sem abrir mão tanto de si. Né? O que é possível para você abrir mão? O que não vai ser possível para você abrir mão? Isso é muito importante que você, enquanto psicólogo, no papel de consultor organizacional, você tenha essa clareza. E que se você não souber fazer isso sozinho, que você busque ajuda, né? Por meio de processos psicoterápicos, por meio de ajuda de um mentor, alguém que já tem uma caminhada, um background que pode te ajudar nesse processo. Né? Ou seja, né, preservar a sua identidade é um desafio para nós, consultores organizacionais. Né? Lembrando aquela citação que eu já fiz anteriormente, né? Que o trabalho ele é o elemento central na promoção do desenvolvimento psíquico e da constituição da nossa identidade. Ele nos constitui. Então, nós precisamos cuidar desse trabalho, né? Porque esse trabalho vai ajudar a construir a minha saúde mental, a minha identidade, a minha integridade enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa, ok? Eu quero agradecer a vocês essa apresentação. Eu deixo aqui os meus contatos, né? E caso alguém precise de alguma informação, uma mentoria, né? Um processo de mentoria, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.